Começou? Uma briga entre ela, um falando que não era pra me pegar e o restante falando que era pra me pegar. Mas enquanto eles decidiram se era pra pegar ou não pegar, cara. Eu tinha ido embora já. Eu fui embora. Eu não, num pau do cacete, isso aqui doendo. Eu cheguei no carro, cara, meu pão parecia. Meu joelho parecia um bolo puma, cara. Tava desse tamanho. Nossa. Fala pessoal do canal Minuto 90. Hoje o convidado é o cara mais cientista que eu já vi na minha vida. Ele fez faculdade de comunicação social. Sim. Já ganhou o prêmio de melhor repórter de rádio e melhor blog. Ele já participou também do Mais 90, pro programa do Esporte Interativo. Tem um canal no YouTube agora que chama Pronto Eu Falei. E acho que ele é respeitado por uma nação. Fala, Ademir. Tudo bom? Tudo bom com você? Satisfação, hein? Prazer, Ademir. Obrigado aí por vocês terem comparecido aqui na minha humilde residência, como diria o cantor. Calma de residência. Pouco humilde. E Ademir, como é que nasceu esse amor pelo Santos? O que você acha? De pequeno, foi família? Não, foi? o pior não foi família. Eu venho de uma família que meus pais, quando se casaram, meu avô materno tinha recém-falecido. Ele era policial e ele era guarda de trânsito, faltavam poucos meses para se aposentar e foi numa diligência acompanhar outros policiais que trabalhavam com ele, que não eram do trânsito, para pegar um estuprador na cidade onde eu morei minha vida toda, que foi Cubatão. E meu avô acabou trocando tiro com esse estuprador e ele matou o estuprador, só que o estuprador também conseguiu deu um tiro na região escrotal dele. E aí ele ficou 3 dias internado lá no Instituto do Coração e acabou vindo a falecer. Minha mãe ficou muito mal, né? De filhos tinha uma mãe e mais 2 filhos, 2 irmãos. E meus pais casaram logo em seguida e foram morar com a minha avó. Moravam minha avó materna, minha mãe, meu pai e mais 2 tios, irmãos da minha mãe. Além disso, tinha um cunhado da minha avó que também morava nesse local, porque ele trabalhava na indústria de Cubatão. Com exceção do meu pai, todos corintianos. Todos. Aí minha mãe deu pro meu padrinho, que já faleceu, o Luizão, outro corintiano doente, para ser meu padrinho. Então, eu fui crescendo ali, 2, 3, 4 anos, queriam que eu vestisse a camisa do Corinthians, mas graças a Deus... Não, cara, não tive esse desprazer. Minha mãe tinha chegado a dar a camisa, mas que eu não gostava, que pinicava, né? Já desde pequeno. E aí, a besteira que esse tio-avô, que era irmão do meu avô que faleceu, que morava comigo, e os outros 2 tios fizeram, foram me levar aqui na Vila Belmiro no ano de 78 para assistir... Agora se eu não me recordo se foi 78 ou 77, para assistir um jogo do Santos. Eu nunca tinha ido no estádio de futebol, estava de 4 para 5 anos. Cheguei ali e vi aquelas bandeiras, né? Naquela época podia bandeira, né? Foguete e tal. O Santos perdeu o jogo para a Ponte, 2-1. Nossa. Eu me recordo que um dos gols foi do Dicá. A sua primeira impressão do Santos foi uma derrota, então. Foi uma derrota, mas eu saí de lá encantado. Encantado? Porque eu vi aquelas bandeiras, eu vi um time jogando para frente, a Ponte trancadinha lá atrás, jogando no contra-ataque, e o Dicá batia aqui. Os mais novos não vão lembrar, mas eu tive o prazer de ver o Dicá jogar no final de carreira. Era um exímio batedor de faltas. Ele passou até pelo Santos, porque jogador mesmo ele foi na Ponte, nem na Portuguesa também não foi tanto assim, mas era um exímio batedor de faltas, né? Hoje eu tenho a felicidade de ser, inclusive, amigo do filho dele, que é um dos caras que comanda lá o futebol da Ponte. Meu filho jogou na Ponte nas categorias de base e eu saí de lá encantado, falei, é desse time aqui que eu vou torcer. Aí só cresceu o amor dele então? Aí cresceu, e logo em seguida eu tinha a Copa de 78 e eu peguei uma virose, cara, peguei vírus de rato no ar. E eu fui internado com meningite, que eu estava na UTI, aqui do Hospital na Quarta em São Vicente. E chegou um determinado momento que o Dr. Jean Cutler falou pro meu pai, ó, tá desenganado. Desenganado é que vai morrer. Nossa. Né? Não tinha convênio médico na época, meu pai trabalhava na Casa Bernardo, uma indústria química aqui na Baixada. Sim. E ganhava bem. Teve que praticamente se desfazer do imóvel para pagar as custas do hospital. E aí o Dr. Jean foi de uma felicidade rara. O que ele gosta? Ele gosta de futebol. Nossa. Aí ele falou assim, ó, eu sou muito amigo do Ailton Lira. Ailton Lira era no meio do Santos, que comandou o time que foi campeão em 78 em 79. Vou trazer o Lira aqui para ver se dá uma animada nele, né? Porque agora vamos colocar alguns antibióticos e ver se o organismo dele reage. Se não reagir, infelizmente, já era. Meu pai não falou nada para minha mãe nem para minha avó. Guardou aquele sozinho. Levou o Ailton Lira lá. Não estou dizendo que o Ailton Lira é santo, não. Muito pelo contrário, mas isso eu lembro pouca coisa dessa fase, mas isso eu lembro. Eu lembro do Ailton Lira chegando na minha cama, eu estava numa cama, parecia um gradil da época, né? E eu não conseguia mais andar, já não estava andando mais. Eu tive que reaprender a andar.
E o Ailton pegou na minha mão o líder e falou assim, ó, fé em Deus, pensamento em Deus que você vai sair dessa. Não sei se aquilo foi um estímulo, se foi uma coincidência, mas daquele momento em diante me motivou a você ver uma criança de 5 anos. Essa hora do cara lá, sei lá o que ele tá fazendo aí, reforma, depois vocês cortam. Uma criança de 5 anos ver um ídolo teu e ir lá no hospital e te falar aquilo acho que de alguma forma Mexe, né? Acabou me dando esperanças e, coincidência ou não, daquele dia em diante eu comecei a reagir. Nossa. E 20 dias depois, 20 dias intermináveis na UTI, eu saí da UTI, aprendi a andar e tô aí para pagar pecado. E coincidentemente ou não, isso foi durante a Copa de 78, meados de 78. O Santos foi campeão paulista de 78 em 79 e eu também me lembro da final. Eu acompanhei a final, me lembro dos 3 jogos. Me lembro do primeiro jogo que o Santos ganhou, um dos gols foi do Pita. O primeiro gol não lembro, e eu tenho uma história com o Pita também. O primeiro gol não lembro quem foi. O empate, aí o Santos no segundo jogo estava ganhando, gol do Célio, que depois virou volante na Portuguesa e no Palmeiras, era centroavante. Marcou um gol de cabeça e o Zé Sérgio empatou. O Santos ia ser campeão naquele domingo. O Zé Sérgio, que depois veio jogar no Santos, ser campeão paulista em 84, um dos maiores pontos que eu vi, marcou o gol de empate do São Paulo e levou para o terceiro jogo. No terceiro jogo não jogou o Vitor, titular, goleiro, jogou o Flávio. O Santos tomou 2-0 logo no começo do jogo, foi para a prorrogação. Sim. Aquela Agonia danada, eu me recordo como se fosse hoje, cara. Fazem aí 40 anos, gente, ó. Tô ficando velho. Caramba. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu, perto da janela de casa, meu pai, calma menino! E o gol do Santos não saía, o Juari teve uma chance, o Valdir Pérez pegou. Aproveitar para falar para aqui pro teu público, eu não sou filho do Juari, isso é coisa do Milton Neves. Tá? Mas parece lembra um pouco, né? A cor, né? A cor. O futebol dele era muito melhor que o meu. Gente boa, e gente boníssima. E o Santos acabou sendo campeão. Então, eu acho que culminou tudo isso, né? Então, a doença, exatamente, a doença, a escolha do time, o ídolo que foi me visitar. E o Peter era quase vizinho da minha casa, que eu morava no Jardim Casqueiro. O Peter era ali, o Peter era vizinho do Centro Esportivo Armando Cunha, que é o centro esportivo lá, né? E o Peter foi o meu primeiro ídolo, né? Porque o cara do teu bairro era aquele tipo de estímulo, né? Tu quer ser jogador e tu vê o cara do teu bairro crescendo, fazendo sucesso. Depois ele foi pro São Paulo, foi campeão do São Paulo, foi pro futebol da França. Não foi tão bem, mas depois voltou, foi pro Japão, virou ídolo lá. O pai do Peter, quantas vezes eu assisti jogo ao lado do pai do Peter, falecido seu João. Inclusive a estreia do Peter pelo São Paulo, de triste memória para mim, porque o São Paulo ganhou de 2-1 aqui na Vila. 86, eu estava do lado do pai do Peter, e xingaram o Peter de tudo quanto ele, o pai dele ali do lado, né? Silenciosamente, pouca gente sabia. Ninguém mostrou nada. Não, porque na época não tinha essas redes sociais, todo mundo sabe quem é o pai de quem, né? Tinha televisão, né? Principalmente a Globo, né? Mas não passava a cara dos pais toda hora, né? Então eu assisti o jogo do lado do pai do Peter, e eu me recordo do jogo também, foi 84, né? Foi 2-1, o gol do Santos foi de Gersinho, se não me falha a memória, e o do São Paulo foi Peter e Careca. Careca também foi um grande centroavante que eu assisti. Então, foi isso. Agora, de onde que isso veio esse fanatismo, cara? Sinceridade, não sei, porque a coisa só foi aumentando, né? E como tudo na vida que você conhece demais, perde um pouquinho o gosto. Depois que eu comecei a enxergar muita coisa, eu não, por exemplo, eu já... Quantas vezes eu com a namorada, com a esposa, se o Santos perdesse um clássico, cara, não tinha namoro, não tinha... Ficou um dia, uma semana inteira. Estraga tudo. Não tinha, você podia me procurar pra nhanhar, que não tinha jeito, cara, que eu tava com a cabeça... Hoje não, hoje, graças a Deus não, a gente tem um pouquinho... maturidade também. Cresce pouco, né? Eu também... Tô falando demais, né? Não, tá tranquilo. Não, fica à E vontade. falando esse amor de criança que você viu seus ídolos jogarem, que você tinha o Peter no seu bairro, né? Eu tive poucos ídolos, né? A primeira grande referência foi o Peter, que depois me levou pra fazer teste no São Paulo. Aí ia te falar isso, você já pensou em jogar na base do Santos? Já tentou jogar na base do Santos? Tentei, mas eu não fui aprovado. Eu fiz 2 testes, um com o falecido Ernesto Marques, mesmo cara que revelou o Clodoaldo, Gilberto Costa, vários jogadores aí do Santos da base, já faleceu, né? E não foi aprovado. E a outra foi com... Era um goleiro no Santos, eu não me recordo o nome dele, era o Wilson... A idade vai chegando, falha. Não me recordo, e os 2 eu não fui aprovado. Aí você ficou um pouquinho de raiva ou não? Ah, raiva não, ficou o sentimento de frustração. Sim. E depois eu fui fazer teste na Portuguesa e passei, Portuguesa Santista, que ela estava voltando. O técnico era o Abel Verônico, pai do Abel Neto, que hoje é comentarista e repórter da Fox.
Foi meu primeiro treinador. Jogávamos eu, Marcelo Fernandes. Na minha geração não virou muito jogador não. O que virou o profissional foi o Marcelo Fernandes, que foi zagueiro e técnico do Santos, agora auxiliar técnico do Sub-23 do Corinthians, né? O pessoal tinha pedido. Tinha. Eu até sei, mas é desagradável. O cara foi meu companheiro, pô. E o Beto, que jogou no Paraná Clube, eu não sei se você... Eu ia falar de então, meu pai... foram os caras que da minha época que viraram. Tinha o Calazans, o Claudinei Oliveira, que eu já técnico, ele é mais velho que eu, não vou falar que tá no Goiás. Não é da minha geração, mas ainda peguei um pouquinho dele. E depois o Pita me levou para fazer teste de São Paulo. Eu fui fazer teste no São Paulo por conta própria. Também não foi aprovado. Não foi? Não, mas aí o Pita era do meu bairro e viu jogando lá, não, você tem que ir. Mas aí eu cheguei lá com a mão do Pita, aí ficou diferente, né? Aí cheguei, o olhar clínico já foi, né? Já foi diferente. E aí o Pulpo Gimenez acabou me deixando lá, mas aí eu fui defenestrado, porque eu perdi depois um pênalti numa Copa São Paulo. Aí passou alguns meses, eu recebi a ligação do seu Zé Geraldo, que é um grande dirigente que teve São Paulo, que já faleceu também. Naquela época eu não tinha celular não. E ligou pra minha casa e falou pra minha mãe que lateral igual a mim tinha vários e eu tava dando despesa porque o São Paulo pagava o meu colégio particular, né? Ademir, 2014 você foi homenageado pelo Santos, né? Sim. 1000 narrações de jogos. 1000 transmissões, isso. Transmissões, isso. Qual a sensação de receber essa homenagem do time que você tanto ama, assim, como jornalista? Receber essa homenagem mesmo, essa honraria. Eu comecei em 97 no rádio, né? Primeiro eu cobri nos jogos da Portuguesa Santista. Comecei primeiro em rádio comunitária. Estava começando a ter ascensão. Aí um colega meu tinha uma rádio comunitária lá em Cubatão, me chamou num sábado à noite a rádio comunitária passando música de FM, de pagode, música lenta. E mandaram comentar num jogo lá. O cara da rádio ouviu, gostou, falou, me convidou para um programa. Caramba, aí eu comecei a fazer um programa. Uma outra rádio Cubatão também convidou, fiz 2 programas paralelos de rádio comunitária e pintou uma parceria com a rádio Cacique Jovem Pan aqui em Santos. E o cara me dava 2-3 minutos para falar. Eu sabia que aqueles 2-3 minutos eu tinha que me destacar, né? Então eu vinha com umas palavras a mais, né? Sabia que... E foi aí que surgiu uma oportunidade. O comentarista Aníbal Gomes, que trabalhou com o Hernani Franco na época áurea do rádio dos anos 60 do Santos, foi esse rapaz aí que leva jeito. E aí eu comecei a fazer os jogos da Portuguesa e logo em seguida fui para os jogos do Santos. Então foram de 97 a 2014, foram 17 anos aí ininterruptos. Acho que eu parei, acho que foi 6 meses entre 2001 e 2002 só, de cobrir jogos. E cobrindo jogos do Santos. Então eu passei, rapaz, o que eu já vivi, você não tem ideia, já dormi em caixa de papelão, muito já perrengue. Perdi voo, já... Nossa, não vou falar... já falei palavrão no ar, achando que não estava no ar, porque eu estava me dando agonia que estava chegando a hora do jogo e... Alô Santos, alô técnica, carambola, não foi carambola que eu falei, foi outra coisa, né? Foi carvalho, foi diversas madeiras que eu falei, entendeu? Não, é chato, é desagradável, né? E eu viajei de avião pro sul, tava 2 graus, viu? 2007, Santos e Grêmio, primeiro jogo de semifinal, que a zaga do Santos entregou a paçoca, enterrou a paçoca não dá. Quem que era a zaga do Santos? Aquele dia, eu vou falar de 2 caras, um é meu amigo, Ávalo Zé Dailton. Santos perdeu 2 gols do Carlos Eduardo. Foi o único dia que eu vi que esse Carlos Eduardo jogou bola. Porque depois foi pro Flamengo, jogou nada. E o Santos saiu de lá com essa derrota. E eu não tinha dinheiro pro hotel, eu não tinha dinheiro para comer, eu só tinha dinheiro para uma condução para me levar até o aeroporto e fiquei esperando lá o avião para de manhã. Tava o problema de teto, né? Os aviões não decolavam. Resumindo, saí de lá no final da tarde com fome, com sono, com tudo. Já passei por alguns, né? Percalços. Já teve jogo que o meu filho agora mora comigo, mas na época ele era mais jovem, eu sou separado da minha primeira esposa, né? Ele morava no interior. E trabalhar com um jogo no meu filho, Santos e Rio Claro, no Palestra Itália, por exemplo, com 2 gols de Rodrigo Tiuí, 2-1. E eu tava de ônibus, eu não tava de carro. Eu tinha que levar meu filho até Campinas e voltar. E na hora de eu voltar, acabar o ano, eu tenho que dormir lá na rodoviária. Já passei por tudo. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que não vai ter... Cara, por mais prêmio que eu venha receber ainda, se eu tiver...
Não, isso aí é algo impagável, não esperava. Nada se Porque igual. eu criticava bastante a diretoria que estava comandando o clube da época. Você está sujeito a isso, né? Você critica, mas aí nesse Mas o presidente foi ponta firme, na época era o presidente Odile. Conheceram a sua importância. O Fernando Montanha, que era o diretor de marketing da época, e ainda conseguiram arrumar junto à Federação Paulista para meu filho receber esse prêmio. Então esse dia eu não vou esquecer jamais. Foi em outubro de 2014. O estádio não estava cheio, deu 9 mil pessoas, mas as pessoas levantando de pé, aplaudindo. Eu estava voltando de uma cirurgia que eu tenho. Você pode mostrar aqui, não tem problema. Eu tenho 4 cirurgias no joelho direito e uma no esquerdo. Foi um acidente de moto. E esse acidente que eu queria trabalhar num jogo do Santos, que foi o primeiro gol do Gabigol em 2013, Santos e Grêmio, eu queria voltar e acabei tendo um acidente. E aí passa um filme na tua cabeça de tudo que tu já passou, de tudo que tu já perdeu. Tem uma namorada aqui, eu rádio, fiquei com o rádio. Não se arrepende? Não, nem um pouco. E faria tudo novamente. Talvez com a maturidade hoje, algumas coisas eu faria diferente, mas faria tudo novamente. Então, cara, no dia não caiu a ficha não, foi me cair no dia seguinte. No dia tu fica meio assim, atordoado, será pra mim reservar um camarote lá pra minha família? Nossa, eu não vou esquecer aquele intervalo de jogo não. E a placa tá lá em casa, né, filho? A camisa tá lá. Não, a camisa eu tenho que colocar numa moldura, não coloquei, não vergonha. Mas a plaquinha que eles me deram lá, metálica, que eles dão pros jogadores quando completam 100, 200, 300 jogos. Sim. Essa aí, se alguém me tomar, eu mato, rapaz. Ademir, dia 25 de junho desse ano foi ao ar o último episódio do Mais 90. Era um programa amado por um monte de pessoas, todo mundo gostava, porque era descontraído, falavam o que vocês pensavam mesmo, não tinha esse mimimi de hoje. Você, o Oliveira, o Alex Miller. Qual a sensação de ter participado desse projeto? Tipo, agregou essa agregou. Eu tive que me adaptar, né? Porque quem me acompanhava antes no blog era um cara muito sério. Não tinha brincadeira. As brincadeiras que eu fazia eram até exageradas contra os rivais. E isso também consegui equilibrar. Por exemplo, era comum, tem uma frase minha que é usada até hoje, né? Quando o Santos ganhou os jogos contra o rival Corinthians, eu colocava assim: o Santos às vezes me decepciona, o Corinthians jamais, né? Pra dar uma cutucada, né? Quando eu me referia ao Corinthians, eu me referia assim, o time da Marginal sem número, para deixar, que era, não tinha Itaquera ainda, né? Era na Marginal do Tietê, mas a minha era de tom jocoso, já em linguagem subliminar, né? Você Marginal. fala o nome do Corinthians, Não falava. Não, ainda continuo não escrevendo, mas falar tem que falar, né? Porque trabalhar em rádio grande, trabalhar em TV grande. Tem que acabar falando. Não, você tem que falar, até para respeitar a grandiosidade. O Corinthians é gigante também. Não vou ficar. Eu acho que é para aquele momento, pelo momento que eu atravessava e para o público que era adicionado, que era só do Santos, acho que valia aquele tipo de situação de brincadeira. Hoje não dá mais, né? E inclusive agora até que eu diminui, mas eu ia muito em estádios adversários, já fui no Morumbi só olharam feio pra mim. No Palmeiras eu tomei 2 corridas, inclusive teve uma que eu tava voltando de cirurgia, mas esse dia eu fui meio ingênuo. Vou contar rapidinho. Pode contar. Foi 1-1 no jogo, Palmeiras e Santos. O gol do Santos foi do Gabriel Barbosa. Aquele que desviou o gol lento. Isso, e o gol do Palmeiras do Mina, de cabeça, que subiu lá no 18º. Como sobe esse rapaz, né? Saudades. Eu acho ele fraco com a bola no pé, mas a bola aérea... Ajeitado, mas não tem gol. Ele parece um lango-lango, né? Aqui, andando, mas na bola aérea não tem pra ele, cara. Não tem. Eu não vi ainda no futebol mundial. E olha, no mundial, eu subi igual Mina? Não vi. Caramba. Não vi. Zagueiro, já vi o atacante, zagueiro não. Por isso que chegou no Barcelona também, né? E chegou e já foi embora. Já foi embora pro Everton. E nessa época eu prestava serviço para a Rádio Santos. E eu fui designado, vai sair a van aqui do CT. Eu fui até o interior para ver meu filho, na época meu filho jogava na Ponte. Eu fui lá ver um jogo, numa quarta-feira dele lá. Eu falei, eu vou com o meu carro e de lá, beleza. Quando eu cheguei no Allianz Parque, acho que foi 2015. Estacionamento, eu olhei lá 50 pau, falei, vai de brincadeira, né, mano? 50 pau em 2015, né? Hoje eu sei o que, 80, 100? Não vou, cara, não vou pagar, não, me recuso. Ali perto tem uns bares ali na antiga Avenida Palestra Itália, agora tem outro, não, era outro nome, agora é Palestra Itália Avenida. Aí vi lá, 20, 30 aqui. Botei o carro lá e fui trabalhar. Chegou lá, botei meu crachá e tal. Acabou no jogo, eu tinha que passar no meio daqueles bares. E na época eu tava indo muito no Fox Sport. Eu tinha ganho 2 prêmios da CESP, de melhor blog e melhor repórter de rádio. E eu tava indo muito. Tudo bom, querido? Eu tava indo muito lá, e aí minha carinha tava ficando em evidência. E nesse dia eu briguei com o Alex Miller no Twitter.
O Alex Miller botou uma sardinha assada. Então você tá dando uma fominha. E eu fui lá e rebati ele. Acho que eu botei um porco com uma maçã na boca. Botei um porco com a maçã na boca. Cuidado que o porco morre pela boca. Eu sei que os palmeirenses também viram. Beleza, e fui pro jogo, olha só. A ingenuidade. Acabou o jogo 1-1, tô indo embora. Aí sempre tem uma figura infeliz. Alô, Ademir Quintino, aquele lambari, sardinha. Nossa. Pega! Rapaz, quando falou sério, pega, eu tinha acabado de operar essa. Nossa. Tava voltando com esses dias mancando, parecia ponto e vírgula aqui andando. Meu Deus, né? Cara, acho que foi Deus, cara. Aí nisso eu falei, eu vou correr. Mas eu não ia aguentar porque é pesado, com o joelho detonado. Aí teve um cara que falou assim, deixa o cara, ele enche o saco dos corintianos, ele não enche o saco da gente. E nisso começou uma briga entre eles. Começou? Uma briga entre eles, um falando que não era pra me pegar e o restante falando que era pra me pegar. Mas enquanto eles decidiram se era pra pegar ou não pegar, cara. Eu tinha ido embora já. Eu fui embora, num pau do cacete, isso aqui doendo. Eu cheguei no carro, cara, meu pão parecia, meu joelho parecia um bolo puma, cara, tava desse tamanho. Nossa, sabe que Porque encheu, né? Encheu, né? Então, já tomei corrida. Então, eu fui equilibrando o personagem e o Mais 90 me ajudou pra isso. Eu chegava no Mais 90... É descontraído o programa. Não, mas eu não, logo de cara eu não era descontraído. Chegava no Mais 90, eu e o Alex Miller sarrudo. E o Santos, naquele semestre, não ganhou de ninguém no Campeonato Paulista clássico. Ademir Quintino, quanto é que vai ser? Corinthians e Santos. Falei, hoje a redenção do Santos vai ser 2-0 e tal. E na segunda-feira eles me escalavam, tava eu lá, eles botavam a musiquinha de palhaço. E a minha cara dizendo que ia ser 2-0 e metendo os gols dos adversários. E passou aquele semestre daquele jeito, né? E eu tava insatisfeito porque eu tava sendo pouco utilizado. Sim. Porque eu era um cara mais sério e tal. Aí o Santos, no segundo semestre do Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras. 1-0, gol de Kaique. Essa aberração que passou aqui no Santos. É uma das mais fracas que eu vi, cara. Que fique por lá. Quando sai do Santos, os caras metem gol. Lembra tá vendo o Rodrigão no Curitiba lá? Tá na Série B. Não, mas o cara tá metendo gol. Mas o Rodrigão, eu não tô querendo dizer que sou o pai da criança, não. Mas o Rodrigão, quando eu comentei o primeiro jogo para o Esporte Interativo, Santos e Kenitra, eu disse que no jogo aéreo ele funciona bem. Só que ele é jogador para utilizar na bola aérea. O Santos joga no chão, o cara não vai aparecer. Não consegue. Entendeu? Aí, Santos ganhou do Palmeiras, me escalaram. Hoje, deixei todo mundo falar. Todo mundo falou. Acabou? E eu acho que o Palmeiras foi prejudicado aquele dia. Eu falei, não quero saber se o Palmeiras foi prejudicado e tal. E eu estava insatisfeito porque eu ia pouco, né? Chupa, chupa e chupa. Se quiser mandar embora, pode mandar. Eu falei, vai acabar aqui, vamos mandar embora. Né? E é o seguinte, o Alex voltou para o Alex Miller, ninguém conseguia falar, todo mundo dando risada. Todo mundo dando risada. Acabou o programa, né? Aí, falei, você manda ele embora. Aí o André Henning, que é locutor, falou assim, Demi, pegada é essa aí. É essa pegada. Já veio humorística misturada, e ali eu criei o personagem, né? Que eu acho que, mas mesmo brincando, respeitando os adversários, né? Sim. Teve uma outra que eu tive problema também, que eu falei que se o Santos perdesse o São Paulo, eu cortava os pulsos, mas eu falei da brincadeira. Rapaz, São Paulo caíram matando. Vieram me cobrar. Tinha uma foto minha com a minha sobrinha de 2 anos, os caras chamando de... Nossa. Não posso falar que eles chamaram. Ou pode? Pode, fica à vontade. Como tem gente demente chamando minha sobrinha de 2 anos de chupeteira mirim. Invadiram minha rede social, foi mais de 1000 mensagens. Botaram acho que lá na Independência, sabe o que disse esse comentarista aqui? Mas eu falei brincando, tá? Os caras levam muito assim. Mas acho que foi Pega a pilha. E eu lamentei, mais do que agora, foi o encerramento do canal Esporte Interativo em agosto do ano passado, né? Foi meio... Foi surpreendente. Essa fusão aí... O que você ia falar sobre isso, né, Lu? Então, como é que foi saber que o canal... Cara, eu não sabia. Pegou de surpresa? Pegou. Eu falei o seguinte, quando eu ficava de um dia para o outro, por exemplo, porque o programa estava só diário, o programa fez tanto sucesso que teve dia de a gente bater Fox, bater Sport TV. Sim. Cara, tava voando. E eu tava voando. E aí eles abriram mais 2 programas noturnos, um na quarta e na quinta, pós-rodada. E quando eu ficava pro pós-rodada à noite e tinha que ficar pro programa da tarde, eu não descia sério, eles pagavam um hotel para eu ficar lá. E aí, esse dia eu estava escalado pro rodada à noite, mas não estava escalado pro programa da tarde do seguinte. E aí me recebi a ligação do meu ex-chefe, o Henrique Mazei, falando que era se eu podia voltar no dia seguinte. Falou, você tá de brincadeira, eu tô saindo daqui 2 horas da manhã. Para voltar de manhã eu não vou voltar não. Mal sabia qual era a informação que ia chegar, mas não fui. Aí eu acordei de manhã, em casa, com a ligação do meu companheiro Ricardo Martins, dizendo o que tinha acontecido. Aí
Ele acordou berrando também? Ele ligou. Não, ele tava. Que maldade. Ele ficou lá, pô. Ele ficou ali em São Paulo. Ele falou, acabou o canal. Mas foi de um dia pro outro, acabou assim? Não. Sim. O pessoal já sabia. A informação chegou pra vocês. O elenco só ficou sabendo no dia. Caramba. Poucas pessoas sabiam antes. Errado, tipo, avisar de um dia pro outro, assim, né? Não sei se é certo, se é errado. Foi a forma, né? Eu fiquei muito pra baixo, porque eu tava vendo um momento bom. E eu tinha tido uma proposta de uma outra emissora. Essa vai ser fácil vocês saberem quem é. Do Rio de Janeiro, mas eu não quis ir pro Rio, porque meu filho estava jogando aqui no Santos. Sim. Minha vida toda aqui inteira na Baixada. E eu não queria, tanto que eu não fui morar em São Paulo. E eu não aceitei o convite dessa emissora. Porque eu tinha que morar no Rio. Era até um salário maior. Mas prefiro ficar aqui mesmo. Foi uma opção que eu fiz. E o Esporte Interativo, se vocês vão lembrar, era eventual. Eu ia de vez em quando. Um mês antes eles tinham feito um contrato comigo definitivo. Então ali foi surpreendente em todos os aspectos. Mas depois eu entendi que a Tanner tinha sido vendida por um grupo AT&T e tinha conflito de interesse, né? Sim. Mas, enfim, e aí depois voltou com esse programa semanal, que já não era a mesma coisa. Na mesma pegada, porque não tinha sequência. O clássico era no domingo, estou falando do clássico na quarta-feira, depois da rodada do meio de semana, já não fazia sentido, né? Mas eu acho que, independente se durou muito ou pouco, vou ser sincero, eu entrei no Mais 90, no Esporte Interativo, e com certeza saiu outro, né? Aprendi muito ali, com os companheiros, com o staff. E eu acho que eu encontrei o equilíbrio da brincadeira, porque eu acho que não pode um programa de esporte ele ser um programa de humor com informações esportivas. Não, tem que ser ao contrário. Muito mais informações com uma pitadinha de humor. Porque também sem humor não dá, vou ser sincero, eu não vou aqui estar. Eu sei, eu a gente imagina. O Santos jogou hoje com o Wanderlei do gol, Vitor Ferraz. Dá sono, cara. Eu vou ser sério, eu assisto poucos programas de mesa redonda. Então acho que o equilíbrio. E depois eu comecei a perceber que aquela empatia foi criada com os torcedores de outros times. É comum você entrar na minha rede social, torcedor do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, brincando comigo. E eu também passei a brincar com eles. Tanto que eu tenho uma frase que eu uso sempre: um abraço. Viva o Timão, menos contra o Santos. Viva o Verdão, menos contra o Santos. Viva o Tricolor, menos contra o Santos. Viva o Mengão. E a torcida do Santos que já gosta de mim por natureza, né? Porque você é uma cidade carente de poucos torcedores santistas que se manifestam publicamente e poucos defensores, né? Quando eu vejo que o Santos é prejudicado, eu meto a boca mesmo, escrevo. Tá certo, né? E eu acho que encontrei esse equilíbrio, né? Se eu for para uma outra emissora aí, vou tentar ser mais ou menos mantendo o padrão da emissora com que eu vá trabalhar, mas não fugindo dessa linha que eu terminei, o Mais 90. Ademir, agora você está com o canal Pronto Falei. O que você pode falar desse projeto, para quem não conhece? Então, cara, eu demorei um pouco ainda para entrar no YouTube, né? Eu acho que eu tenho poucos seguidores em relação ao Instagram. Eu não pago... Porque hoje o Facebook você paga para ganhar... Impulsionar. Nunca anúncio, paguei, né? Sim. Eu tenho procurado trazer jogadores e dirigentes e treinadores que o público queira, né? O último foi o Pituca, não foi? Isso. Foi ontem mesmo, Pituca. Exato. E agora eu vou ampliar, vou pegar dos outros times também, que eu não posso ficar limitado só ao Santos. Eu já conversei com o Edu Dracena, do Palmeiras, já conversei com o Bruno Alves, do São Paulo. Eles devem nas próximas semanas também participarem do programa. E minha ideia é aumentar a potência do canal. E eu acho que eu sou contra a coletiva, desde que eu comecei, cara. Quando eu comecei em 97, eram as últimas entrevistas exclusivas que você fazia no campo. Hoje a tal da coletiva, eu odeio coletiva porque tu faz uma pergunta, o cara te dá uma porrada, tu não tem direito à réplica. Tu não sabe nem se o repórter é bom. E essas entrevistas, como vocês viram do Pituca, é aquela que dá pra tu conhecer um pouco mais do cara, saber. Até quando ele mente demais, dá pra tu perceber. Então eu tô investindo até mais do que na televisão hoje no meu canal, porque eu vou falar por mim, eu vejo pouco televisão, eu vejo muito jogo. Programa de televisão, tudo no celular. Vou pro YouTube, passou um programa que eu queria ver na televisão, hoje tem, põe lá no Globo Play, tô fazendo até propaganda de graça, né? E eu quase não vejo televisão. Sim. E ó, você é de 1973. Isso. Você viu a geração da década de 80 e 90 jogar. Você falou do Pitt, que foi um dos seus ídolos também. O Giovanni, o Chulapo, o McLaren. Quem foi o seu maior ídolo no futebol? O cara que você mais gostou? Vamos lá, ídolo mesmo, aquele fala assim, puta, esse cara aí me dá saudade quando eu vejo ele jogar, quando eu jogo com ele no Master, né? Por isso que os caras me convidam para o Master do São Paulo, do Santos aí. Não joguei no profissional de nenhum dos dois, né? Mas eu brinco. O Pavão de vez em quando me chama pro Master do São Paulo, e o pessoal aqui do Santos me chama de vez em quando, aqui o Rodrigo Fidalgo, que tem um projeto do Master, me chama.
O Giovanni foi meu grande ídolo. Giovanni? Por quê? Porque eu era o cara que eu bolava a aula para ver ele jogar, estava terminando, estava começando na faculdade, estava terminando o colegial, né? Hoje é segundo grau, né? Na época era o colegial. Era o cara que matava a bola, eu nunca vi ninguém matar a bola, agora ele parece que cola, tem super bonder. Hoje é meu amigo pessoal, é comum um trocar mensagem com o outro, a gente marcar para se encontrar aqui no shopping Parque Balneário em Santos. É o cara que resgatou a autoestima do Santista. Então o Giovanni é meu maior ídolo no futebol. Depois dele todo mundo diz, é o Neymar, né? Não, também não é o Neymar, é o Robinho. E eu outro também que não estava numa fila danada, que eu não comemorava quando ganhava clássico, eu tirava sarro dos caras. Título era só diretor. Eu estava 18 anos na fila, entendeu? Quando ganhou aquele 2002, eu não acreditei, eu não chorei no dia. Sabe? Aí no dia seguinte eu vendo os programas lá, eu comecei a chorar, cara. Caiu a filha pra tu ver que eu não acreditava, não, porque em 2001 eu estava lá trabalhando, né? O Santos vai fazer a final contra o Botafogo e vai sair da fila. Ricardinho bateu. O Santos caiu no último segundo, cara. O André Luiz caiu nas placas de publicidade lá e o Corinthians fez o gol, né? Do tal do ponto eletrônico. Eu tiro o sarro do Alfredo Weblin, que é meu amigaço, frequenta a minha casa. Alfredo, você não viu o ponto eletrônico, Alfredo? Você é um dos culpados do Santos. Vai ficar brincadeira. Então o Robinho, cara, eu vi o potencial que o Robinho tinha. Se ele tivesse uma pessoa para trabalhar mais ele no tempo da juventude, se ele fosse um cara mais dedicado no pós-jogo, esse cara aí ia ser... Porque o Neymar é o Robinho com mais qualidade na finalização. E o Neymar é mais rápido. Agora, o recurso para fintar, tu é louco, o Robinho, Jesus. Ele nunca atingiu o potencial que ele esperava? Não, o Robinho podia ter sido mais. E ele sabe. Robinho, eu sei, negro maravilhoso. E eu não sou homossexual não, hein? Um beijo pra ti. E você, ó, qual foi a sua maior experiência, aventura como jornalista? Aquela que te mais marcou, a emoção, assim, como jornalista? Foi a semifinal da Libertadores da América 2011, que o Santos foi pra final. Eu já tinha trabalhado numa semifinal em 2003, quando o Santos tirou o Independente Medellín. E o Santos perdeu pro Boca a final, né? Sim, sim. E aquela... Eu fui para o Paraguai, meu avô atrasou. Aí eu entrei num táxi lá correndo, sabe? Esqueci o notebook no táxi. Nossa. O taxista parou no meio da principal uniformizada do Cerro Porteño e eu com a mala Umbro Santos FC. Podia ter morrido ali. Cheguei, não consegui ir para minha cabine porque estava tudo lotado. Eu fiz o jogo em cima da laje de um celular, tô rezando para que a conexão funcionasse. Funcionou, mas a conta aí para a Rádio Capital deve ter vindo daquele jeito, né? E depois uma chuva de pedra lá e depois o Santista foi preso, lembra disso? Lembro. Aquela foi... E depois eu recuperei o notebook, eu fui num táxi da mesma companhia e perguntei, o cara é assim, ó, tá aqui, ó. Eu tirava lá, tu paga a corrida? Pago, ele me leva. Fui lá na casa do cara... 1h da manhã, cara, esqueci meu celular, tua bagagem, levanta aí, tá aqui, obrigado, tchau. 3 meses depois quebrou também. A placa-mãe virou vó, bisavó. E como torcedor, o maior dia que você foi assim, que orgulho assim? 10 de dezembro de 1995. Santos 5, Fluminense 2. Pouca gente acreditou. E essa foi a entrevista com o nosso grande Ademir Quintino. Acho que o papo deu pra vocês terem uma noção de como é você torcer para um clube, mas não tanto afetar os comentários nas transmissões, no papo, e quando está na mesa redonda do futebol. Não, até a frase é meio forte, mas eu acho que é necessário. Eu não posso me prostituir profissionalmente em razão da minha paixão. Quem traz o ganha-pão para pagar as contas em casa, colocar o leite para o meu filho beber, é a minha profissão. Então, eu tenho que ser justo com a profissão. Mas dá para separar a profissão da paixão. É só você ser uma pessoa honesta. Exatamente. Hashtag pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um beijo em todos de Mogi aí.